PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. É muito comum nesse cenário de crise associá-las a ameaças que nos rondam do que identificar na própria crise as oportunidades, não é mesmo? E a proposta da edição desse mês é exatamente essa, mostrar os dois lados da moeda, mas com um olhar mais direcionado às oportunidades. E entrevistamos o especialista em negócios Israel Christoph. Ele analisa esse cenário do planejamento estratégico tradicional ao dos métodos ágeis e sinaliza como eles são importantes para se identificarem oportunidades diante de várias ameaças. Olá Israel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sidney, prazer meu estar aqui. Uma honra. Eu sou um leitor assíduo já há bastante tempo do PME News e me sinto muito honrado em poder ser entrevistado por você. Obrigado pelo convite. Então, Israel, a crise é de fato uma ameaça ou podemos identificar oportunidades? Bom, Sidney, em relação à crise, a gente pode dizer que nós somos filhos da crise, né? Seja ela de que tipo for, econômica, financeira, climática, a gente está sempre tendo que seguir a nossa trilha, apesar das crises, né? Então as crises elas acabam sempre sendo potenciais alavancadores, desde que a gente se posicione em relação a isso. Então a gente tem que enxergar a oportunidade que a crise proporciona. E nesse cenário é importante a gente reconhecer fraqueza, as nossas forças, tendências, os riscos. E a ideia é partir para cima, mas partir para cima de uma maneira realista, né? Tem que ter um plano de ação, tem que se basear, estruturar em indicadores e acompanhar esses indicadores. E mais do que isso, também olhar para os lados para enxergar as melhores práticas que estão sendo praticadas em volta e adotá-las. Quer dizer, nessa hora, ego não entra no jogo. A gente tem que tirar o ego de lado para poder seguir. Então, acompanhar indicadores, seguir tendência é sempre uma bússola muito eficaz para poder apontar o nosso navio para o farol que está aceso lá na frente de maneira correta e seguir em segurança. As empresas que estão se destacando em plena pandemia, além da cultura organizacional, o papel do líder é fundamental nesse processo, né? Mas afinal, qual é o perfil de líder que apresenta o melhor desempenho? O generalista ou o especialista? Essa pergunta é quase um mantra desde os anos 70 e 80, quando os processos foram mais valorizados e tiveram mais peso dentro do esquema produtivo das empresas. Até para exemplificar isso, eu me lembro que a engenharia de produção, ela nem era uma formação em si, ela era um subset das outras engenharias, né? E aí, fazendo uma relação disso com um perfil generalista, a gente acaba vendo que processos e perfis generalistas, eles propiciam uma visão mais abrangente, mais holística do mercado e das suas demandas. Mas não pode ficar na superficialidade. Tem que gerar inspiração, tem que gerar propósito, tem que gerar engajamento das equipes, das pessoas que estão no entorno. E dentro do perfil generalista, deve-se buscar também um complemento de algo que se tenha mais aguçado, alguma habilidade mais aguçada que possa também contribuir dentro do todo. Isso é bastante importante, mas eu quero frisar o piso principal, que é a geração de propósito dentro de todos os processos, que acaba sendo um fator preponderante. Isso me chamou muita atenção no caso da Via Varejo, né? Onde o Roberto Fulcerberg, CEO da Via Varejo, ele, através desse engajamento e dessa geração de propósito, e como ele próprio se define, um líder generalista, conseguiu fazer a Via Varejo emergir em meio a essa crise, catalisando e engajando e inserindo toda a equipe dele no propósito de alavancagem da plataforma. E qual o impacto da crise nos negócios? Sidney, certamente nesses tempos de transformação digital, as empresas que usam a tecnologia como fim ou como meio têm uma mola propulsora mais alavancada, né? E elas conseguem sair um pouco mais à frente. Mas também não vamos imaginar
que seja um mar de rosas também. Essas empresas também têm um rolo compressor atrás delas de inovação, e aí é que aparece de novo o perfil generalista, né, o Hulk generalista, que vai desbravando com força, vai conseguindo dar propósito à sua equipe e consegue aliar o ser humano mais tecnologia gerando resultado. Então tem segmento de tecnologia e tem um outro segmento bastante interessante que é, por exemplo, mercados que não usam tecnologia, mercados que usam, por exemplo, segmentos de delivery, de alimentação, de saúde, de cuidados pessoais, de pet, ou seja, tudo que requer uma atenção mais personalizada, né, mais individualizada. Isso foi bastante potencializado. A gente vê muitas ferramentas digitais ou processos ou ferramentas que chegaram e no pós-pandemia devem se consolidar, devem permanecer, voltada para esses mercados que usaram e abusaram da criatividade. Com relação aos setores da economia, como está o desempenho diante desse cenário? Um segmento que a gente vê que veio forte é o varejo. O varejo ele se reinventou, né? Ele foi para os meios digitais de uma maneira muito pujante. E aí eu trago uma estatística, né, brasileira. Ele engajou mais 43% da população dentro do fluxo digital de compra. E para isso ele se esmerou criando novas ferramentas de pagamento, novas ferramentas de carrinhos de compra e especialmente ferramentas mobile, né? A gente sabe que o Brasil é um dos líderes nesse segmento, né? Nesse meio, nessa mídia. Então, o canal mobile, junto com o e-commerce e as ferramentas digitais, propiciaram algo muito maior. Eu até ouvi uma entrevista da Vtex, uma das principais plataformas de e-commerce, em que se falou que o mercado digital, o e-commerce digital, conseguiu também segurar de certa forma, a economia digital nos picos mais altos de crise durante a pandemia. Também queria citar exemplos de varejo muito significativos, especialmente de robotização ou de ferramentas, né, que foram potencializadas por esses canais de varejo, como o Grupo Reserva, que usou ferramentas de CRM, ferramentas de personalização, de chegar mais próximo do usuário. Eu vejo Magazine Luiza, por exemplo. Os seus vendedores usaram o WhatsApp e chegaram mais próximo dos seus micromercados de consumo e dos seus potenciais compradores, né? Isso alavancou muito, abriu um processo que poderia demorar anos de maturação, foi muito alavancado durante a pandemia. Isso também vale para Burger King, Via Varejo, um sem número de empresas de varejo que se calcaram e se esmeraram nessa robotização, nessa transformação digital e hoje navegam o seu navio aí por um caminho que no pós-pandemias vai buscar essa consolidação. Muito interessante isso, Generis, em relação ao mercado de serviços, né? Esse aí foi quase uma luva de boxe vinda no caminho contrário, né? Eles tiveram medidas sanitárias e barreiras e mudanças de processo causados por N motivos, mas também foi uma outra reinvenção de mercado. A gente vê, por exemplo, arquitetos e decoradores fazendo projetos à distância, implementaram com grande eficiência e grande eficácia, usando ferramentas mais up-to-date. Isso aí é uma reinvenção que também vem para ficar. Mas também tem segmentos que a princípio começaram ou estão surfando uma onda bacana de evolução e até uma valorização financeira expressiva, mas é algo que a gente tem que acompanhar mais a fundo. E aí eu estou citando, por exemplo, o mercado imobiliário. Todos nós, né, fomos home office e buscamos espaços mais organizados e estruturados para poder desenvolver as nossas atividades. E aí o mercado imobiliário se enquadrou em relação a isso, mas é algo que a gente tem que ainda olhar para a sedimentação. Idem, e nessa esteira também vão, por exemplo, os shopping centers, né?
como vão ser os shopping centers, qual vai ser a dinâmica do shopping center em relação aos seus consumidores, o que é que ele vai ser? Vai ser um centro de entretenimento, de experimentação. Tudo isso também é outro tópico de sedimentação que vem a seguir e tem que ser olhado com lupa. A inovação e a tecnologia andam juntas. Os métodos ágeis têm sido um diferencial não apenas com as startups, como também nas grandes empresas. Como eles podem contribuir para se enxergarem oportunidades em plena pandemia? Em relação à agilidade, com metodologia, com uma política central, ela não foi adotada só por modismo, uma inovação efêmera. Na realidade, ela vem para traduzir o nosso mundo. Os negócios e o mundo hoje necessitam de entregas mais rápidas, de qualidade e que acompanhem a velocidade que as informações e o mundo se transformam. Então, a agilidade vem inserida nisso. E esse é um tema que tem que ser adquirido por todos nós. E aí eu me refiro ao empresário, ao intraempreendedor, né, o funcionário colaborador da empresa e até as grandes corporações. Nesse sentido, a gente vê o impulsionamento, por exemplo, que as startups estão dando para as grandes corporações. Elas estão trazendo já uma nova realidade, uma nova capilaridade para as ações e elas já têm a agilidade no sangue, né? Elas já trazem isso com elas e então as grandes corporações acabam ficando mais leves e mais flexíveis com essa agilidade. Um outro aspecto em relação à agilidade é que ela acabou permeando não só a corporação ou a área de TI ou sistemas ou a transformação digital, ela acabou permeando os vários departamentos da empresa. E aí ela propicia que eles se integrem de maneira melhor, que eles façam entregas mais rápidas e que a empresa possa girar em outra realidade. Isso está muito em sintonia com o que nós temos hoje de colaboradores das empresas, né? O colaborador jovem, ele também já tem um perfil mais rápido, de um pensamento mais arrojado e já não cabem mais processos de cauda longa, né? Então, a gente tem que entender esses novos colaboradores, aliás, esses colaboradores, seja eles como colaboradores e até como consumidores também, né? Ávidos por entregas de produtos mais rápidos e antenados com o momento que a gente vive. Em síntese, a gente pode dizer que inovação, tecnologia e estar antenado com aquilo que o mundo solicita à nossa volta é fundamental. E a agilidade acaba sendo a liga, o chantilly que faz tudo isso dar um sabor diferente, mas um sabor material. Que dica você dá às pequenas empresas para se destacarem diante deste cenário? Sidney, já mencionamos diversos caminhos, possibilidades, dificuldades e fortalezas, mas a principal dica é: não deixe que a dúvida e a dificuldade te paralisem ou diminuam. O problema é uma oportunidade, a crise então é uma grande oportunidade. Tecnologias e comportamentos que demorariam anos para maturarem já estão aí explodindo, já estão aí à nossa frente, consolidadas, nós já falamos antes, vieram para ficar. Até para materializar isso, eu posso, por exemplo, citar o caso do e-commerce, né? A gente fala tanto de e-commerce, tantas pessoas entrando para e-commerce, mas o e-commerce já tem mais um andar de cima, que é, por exemplo, o live commerce, que em mercados como americanos, chinês, até aqui no Brasil mesmo, já vem se mostrando um canal muito penetrante, um canal muito eficiente. Uma outra questão, por exemplo, o Omnichannel, que é olhar o cliente em todos os pontos da empresa, ele achar que é uma jornada fluida só, já está sendo substituído por um outro conceito que é do Unified Channel, que é você ter uma ferramenta só permeando toda a jornada do cliente. Aí tem outras ferramentas, tipo espelhos virtuais, os próprios programas de fidelidade que se potencializaram muito e facilitaram o acesso e deram outras flexibilidades ao seu usuário também. Uma outra importante tecnologia, ou melhor ainda, processo, que é o da geolocalização, também ganhou muita ênfase, né? Focando na persona consumidor, na sua microárea. Então, várias e várias tendências que
se maturaram e vieram para ficar. Então a gente vê que a crise vai trazendo na esteira dela bastante oportunidade. Mas é lógico, existem setores e situações que ainda são incógnitas. E aí nos colocamos com muito respeito em relação a esses segmentos que ainda vão depender do desenrolar dos processos, acontecimentos da pandemia, da crise como um todo. E o que está por vir, Israel? Sim, o que vem pela frente certamente é uma realidade recheada de tecnologia, de grandes massas de informação, grande capacidade de adquirir conhecimento, e aí utilizar bem esse conhecimento é fundamental, mas preponderante é olhar para o lado e olhar o seu parceiro como aliado. As pessoas elas estão no centro. A tecnologia é extremamente relevante, mas ter uma sensibilidade negocial do ponto de vista humano, ela é preponderante. Para estar alinhado com o momento atual e ao mesmo tempo visualizando essas evoluções temporais, a gente tem que estar ligado nos comportamentos, nas pessoas, no ser humano. Eu até há pouco tempo estava vendo aquela a maior feira mundial de tecnologia em Austin, a SFSW. O principal painel dela não foi sobre tecnologia, foi sobre psicologia do ser humano. Então é fundamental estar com isso no radar e pessoas no centro sempre. Você tocou em um ponto importantíssimo, que é ter as pessoas no centro. Como o mercado enxerga a mudança de hábitos de consumo das pessoas? Os hábitos de consumo, eles não vão mudar, eles já mudaram. E é importante perceber isso. Aliás, essa percepção até não é nova, porque já no início dos anos 2000, né, fazendo um flashback aí, nós já víamos que a informação, ou melhor, a obsolescência da informação seria muito rápida, que a sociedade já estava se transformando numa velocidade muito maior. Mas, em síntese, falamos bastante N indicadores, N processos e metodologias e comportamentos, e o fundamental é bater tudo isso no liquidificador, muita fé em Deus, e aí a gente vai estar próximo de um cenário possível. O que vem pela frente é inevitável, mas então nós devemos honrar essa oportunidade que Deus está dando para a gente desse novo e potencializar nossas habilidades e as oportunidades que nós temos à frente. Israel, muito obrigado pela ótima entrevista, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. E gostei demais da sua análise sobre o impacto da crise nos setores da economia. Realmente a situação é delicada, mas como você citou e muito bem, temos que enxergar as oportunidades que a crise nos proporciona, né? Sidney, eu que agradeço imensamente, espero ter contribuído com essas informações e me coloco totalmente à disposição para qualquer outra questão. Um grande, imenso abraço. PME News Podcast Entrevista.